Bom, gente, vamos começando mais uma aula. Hoje eu vou fazer uma aula um pouco mais demonstrativa, tá? Vou mostrar alguns trabalhos meus para a gente trabalhar, para demonstrar um pouco como é que eu, no caso, desenvolvo a arte final. Tanto trabalhando com nanquim, com lápis, tá? Ou até com lápis de cor, ou até aquarela. Mas vamos começar pelo traço. Bom, antes de mais nada, aqui eu tenho uma capa de disco, um primeiro disco, uma primeira capa que eu fiz, né? Fiz tanto nessa época que eu comecei, eu sou meio dinossauro, percebam que eu fiz tudo à mão, né? A letra, né? A capa, a contracapa, né? O texto, ou seja, produzi toda a capa. Uma primeira caricatura, né, de um amigo meu, músico cearense, violeiro, ator, e recentemente uma caricatura que eu fiz aqui, isso no caso só a lápis, tá? Como eu quero falar do traço, né, do desenvolvimento, e principalmente no último exercício de caricatura eu comentei do corpo e de colocar alguma função relacionada com a profissão do personagem, né, de quem está sendo caricaturado, né, o que a pessoa faz. No caso ele é um músico, né, tá? E aqui, né, Chico de Abreu, tá, o violão, sempre a questão do violão, tá? O chapéu de cangaceiro, música, né, do norte, assim por diante. Bom, vamos parar de falar do Chico de Abreu e mostrar uma outra. Bom, vamos pegar, continuando no lápis aqui. Eu tenho aqui um trabalho mais recente, né, do Little Richard, né, um dos criadores do rock and roll e pianista. Então, perceba que eu coloquei só um detalhe nos dentes dele do teclas de piano, tá? Esse é um trabalho que eu fiz e desenvolvi esse ano, um dos últimos, tá? Está sendo enviado para o Salão de Humor, tá? E só a lápis, né? Um trabalho só a lápis. Aqui eu vou desenvolver, vou mostrar para vocês também, já uma questão mais de retrato, que eu desenvolvo pouco retrato, né? Mas nesse caso aqui, foi um exercício que eu resolvi fazer. Aqui a impressão, né? A impressão ficou mais forte o traço, ou seja, eu fiz a lápis, escaneei e o desenho impresso ficou mais carregado, mais forte, tá? Isso dá para trabalhar no Photoshop, mesmo que o desenho seja a lápis, parece que foi impresso, né? Mas aqui eu quero mostrar mais como eu trabalhei o sombreado, né? Eu faço um trabalho um pouco achureado, né? Ou seja, eu trabalho com linhas, com tracinhos, né? Ou seja, eu faço o desenho e tal e vou, por exemplo, fazer uma parte aqui dos olhos. Então vou trabalhando isso, tá? Com sombreado, ao mesmo tempo com achureado, com traço, com linha, né? Como eu já expliquei em aula, tal, né? E vou desenvolvendo todo um efeito aqui e depois fazendo o sombreado também, né? Ó, brincando com isso, né? Com os fios, todo fazendo o traço, tudo no lápis, tá? E depois fazendo o sombreado também, só que eu faço mais riscado, tal, né? Eu faço esses detalhes todos, mas eu brinco com a linha, né, com traço, com achureado. O que é o achureado, né? Esse monte de risquinho que a gente tem no desenho, né? Tá? Quem gosta de ler mangá vê que o traço é todo feito assim, vai cruzando as linhas e dando volume, dando formato, tá? Além do traço, né? Ó. Então essa é uma técnica de trabalhar o sombreado a partir do achureado também, que é o que eu prefiro desenvolver, né? Um pouco mais o meu estilo, tá? E vou brincando com isso até ficar nesse detalhe um pouco realista, né? Mas bem simplificado, né? Você vê que na roupa eu faço algumas coisas assim, tem textura, tem flores e tal. Eu brinco só um pouco com isso e dou um achureado, um sombreado de leve e dá a textura do tecido, né? Eu vou falar mais tarde sobre isso quando a gente entrar na parte de ilustração.
Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho um esboço que eu fiz de uma caricatura, uma encomenda, tá? De uma amiga, e eu fiz peguei a foto e fiz esse tratado aqui a lápis, né? Fiz esse desenvolvimento aqui. Depois eu passei a limpo, né? Então perceba que do esboço, né? Eu passei um pouco mais detalhado, ó, os detalhes, o assureado, tudo com linhas, tá? O cabelo eu pintei um pouco mais com lápis, né? Com 6B, tá? Dou uma textura um pouco mais forte. Aqui eu usei mais 6B aqui, tá? Para ficar bem mais escuro. Então eu tenho toda essa textura aqui de linhas, de tracinhos, de risquinhos, né? Como eu coloquei aqui, né? Tá? Vou fazendo isso e vou dando esse efeito de volume e de sombra, né? Ó, de sombra também, ó, tá? De movimento dos volumes, tudo isso através do traço. E o cabelo, uma coisa bem solta o cabelo, como eu fiz o exemplo aqui, né, dos cílios, da sobrancelha, dos cílios também, da sobrancelha, uma coisa mais solta, né? Ó. Quando eu peço para o aluno soltar mais a mão, é para ele soltar mais o traço mesmo, exercitar mais a mão do que só ficar com o dedinho, mexendo com o dedinho. Mexe a mão para fazer né, ó, mexe a mão, mexe o braço todo, se possível, para fazer um desenho, tal. A mão toda, tá? Todo esse exercício, tá? Então, quando vocês veem um desenho assim, detalhado, perceba que não ficou só nisso aqui, não. Tem todo um exercício para você trabalhar antes, tá? Vou mostrar um outro esboço aqui. Esse eu já fiz direto na caneta, né? É um bispo brasileiro, né? O Dom Paulo. E aí eu peguei, fiz com a caneta todo o traço, ó, exagerei, modifico, reforço alguns detalhes. Aí eu passei isso a limpo. E esse passado a limpo já foi para o nanquim. Então perceba que no nanquim, né, aqui está a caneta e aqui já está todo o traço com a caneta nanquim, ó, tá? Com o bico de pena, o material que vocês preferirem usar para desenhar. O cabelo branco, detalhe de cabelo branco, né? Eu quero deixar que o cabelo é branco, eu não carrego muito no traço do cabelo, eu só faço bem suave, bem só um limite, dando a ideia que tem cabelo, né? Ó, sem carregar muito, né? Um cabelo branco. A sobrancelha, a mesma coisa, né? Ó, tá? E a sombra, tudo isso, ó, o preto aqui, eu usei achuras, eu usei linhas, né? Ó, usei traço, tal, só peguei a caneta, o bico de pena e brinco com isso, de fazer essa textura toda. E aqui com pontilhismo, né? Ó, com pontilhado, tal. E indiquei aqui a função, né? É um bispo brasileiro, então eu fiz o chapéu do bispo aqui como contorno, né? Como requadro da caricatura, eu fiz o chapéu no formato do chapéu do bispo, tá? Um outro exemplo aqui que está aqui também, esse aqui eu peguei mais por causa do detalhe do cabelo. É um dread, né, Luiz Melodia, indicando que é né, aqui eu indiquei que é um bispo, aqui eu estou indicando que ele é um cantor, né, um compositor. Então ele está cantando aqui, e o dread, como que eu trabalhei aqui, né, desde o tracejado aqui, do assureado, até essa parte de fazer cabelo por cabelo, fio por fio, só que eu dou uma trabalhada para não ficar 2 horas ou um dia inteiro fazendo uma mesma coisa. Eu faço super rapidinho isso, né? Ou seja, eu vou fazendo o dread, montando tal, fazendo aquelas coisas bem embaraçadas, né? Meio tudo, e depois a parte que é escura eu vou e faço isso, né? Com a caneta também, né? Então eu vou fazendo, é que nem fazer trança, né? Você faz isso, né? Buscar para cá, para lá, vai fazendo isso e sem ficar detalhando muito, sem ficar fazendo assim, né? Ó, 2 horas, tal. Vai ficar mais, bom, depende também do tempo que cada um tiver e da paciência que cada um mantém, né? Tal. Tá fazendo isso. Mesmo assim, a parte da arte final é um pouco mais
lenta, vamos dizer assim, né? Mais detalhada, tá? Então, quando eu peço para um aluno detalhar um pouco mais o desenho, é não fazer rápido o esboço, mas na hora de fazer a arte final, trabalhar mais textura, brincar mais, né? A questão da ruga, né, que eu comentei, né? Tá? Aqui ele tem umas manchas na testa, então eu mantive, né? Detalhei, né? Bem as manchas. Vamos passar para um outro exemplo, tá? Nana Vasconcelos. Eu fiz esse desenho aqui em 2014, tá? A data aqui, né? Fiz um esboço aqui na caricatura dele, né? Ó, bem com caneta mesmo, caneta Bic preta, tá? E depois eu passei isso a limpo, né? Porque eu enviei para um concurso. Então eu peguei, olha, detalhei só a cabeça, né? A mão, ele é um percussionista, né, brasileiro internacional, né, internacionalmente conhecido, famoso, né, Naná Vasconcelos. Ele morreu em 2016, quando eu fiz essa caricatura dele. E aí foi engraçado porque, né, eu estava fazendo a caricatura, quando fui postar era a morte dele, né, desencarne dele. Mas bom, independente disso, eu indiquei aqui a função percussionista, ele toca berimbau, né? A questão da mão, do trejeito, tudo. E usei o lápis de cor para dar uma corzinha aqui. E no original, né, o que eu enviei, eu pintei o fundo todo de preto. Tá? Mas vamos pegar aqui, né, de novo, só o achureado, tal, a ideia aqui da palha, né, do chocalho, tá? Vamos pegar esse daqui, por exemplo, né, o Mick Jagger, né, roqueiro, tá? Todo mundo conhece, Rolling Stones, também cantando, do gogó de ouro na voz, eu coloquei uma nota musical ali, né, ó, tá? Onde tem a amígdala dele, né? Bocão, tal, aqueles beição dele aqui, quase tomando conta do rosto todo, tudo. Bom, Mick Jagger, tá? Usando esse daqui tá um pouco detalhado também porque eu fiz ele colorido para um hotel, né? Então foi colorido, foi maior. Aqui tá o esboço menorzinho, tá? Só uma reprodução menor. O nome do hotel é isso, foi em Minas, tá? Bom, vamos para outro modelo aqui. Esse daqui eu estou mostrando de novo, é um escritor, né? E teatral. Então ele livro tal, ele com uma pena, não é parece um canivete, mas é uma pena, tá? Molhando com a tinta, tal, né? Só que o detalhe aqui é que eu usei o achureado de novo, né? Gosto de fazer bastante risquinho, tudo. Era para um cartaz, né? Para esse cartaz aqui, eu utilizei aqui uma guarda no fundo, né? Ó. E essa guarda no fundo teve o nome, né? Peça, tal, não sei o quê, de teatro, tal, X, o grupo do teatro, tá? Tiveram duas peças dele, Anton Tchaikovsky, né? E aí eu fiz esse fundo aguado, tá? Com uma técnica da aguada que eu já passei para vocês em vídeo também. Vamos de novo, um outro exemplo aqui, mais antigo meu. Isso aqui é de 97. Esse trabalho aqui também com bico de pena, tudo achureado. Então, Zequinha de Barbosa. Zequinha Barbosa foi um corredor brasileiro, né? Então, o corpo dele, eu trabalhei a caricatura, a cabeça quase um tamanho não muito grande, tá, ó. Não exagerei na cabeça, mas exagerei na postura corporal dele. Ele é um corredor, né? Então eu desenvolvi a caricatura demonstrando mais o que ele faz, corre, né? Então a perna, a agilidade e tal, só que num traço bem caricato, tá? Então, mais um outro exemplo aqui de esportista brasileiro, né? Oscar Schmidt, nosso cestinha do Brasil. Ele é grande, alto, então eu tinha uma medida aqui, ó, só que ele não cabe nessa medida, né, do quadro. Batendo na bola, tudo, só que eu fiz ele maior do que a medida, né, de um espaço que eu tenho, do papel que for. Sei lá, 30 por 40, e ele é maior, tá? Então a cabeça dele ficou fora do quadro, os pés. E a questão da textura aqui de novo também. Não trabalhei o preto, trabalhei só linhas, né, para indicar que o calção é preto. A camisa xadrez, né? Não é nem xadrez, é como se fosse
uma blusa bem suave, bem transparente, bem por causa do calor, assim, do suor. Então, a transpiração, né? Então, é rendinhas, tal, de redinha, tudo, dando essa ideia mais ou menos. E o, né, todo o tratado que eu fiz sem carregar muito, né, o cabelo também, metade do cabelo é legal, né, cabelo curto, a sobrancelha, né, a boca mais simples, tudo mais simplificado, porque foi uma caricatura onde eu trabalhei todo o corpo, né, e o que ele faz, tá? Nesse exemplo de que ele faz, vamos pegar um outro modelo aqui, um outro exemplo. Aqui está só a ideia que eu tive, né? Na verdade, a ideia que eu tive. Eu escrevi aqui, estou tendo mais uma ideia. Então, para quem não conhece, é o Mr. Bean, né? Eu fiz aqui o escritório do Mr. Bean, né? Se vocês perceberam o detalhe, ele está num vaso sanitário. Então, eu fiz uma brincadeira. Como ele tem uma ideia, umas ideias meio xarope, né? Vamos usar o termo certo aqui, né? Mas, enfim, coloquei ele num banheiro, que é onde que ele tem as ideias dele de, né, uma brincadeira que eu estou fazendo com o que o personagem do Mr. Bean é, tá? É um cômico, né? Só faz trapalhadas, né? Para não dizer outra coisa. Então a minha ideia aqui foi reforçar um pouco isso, onde é que ele tem as grandes ideias, né? Lembrando que tem um cara que teve uma grande ideia, né? Famoso, né? Um filósofo muito famoso, né, que disse Eureka, né? Onde que ele estava? Numa banheira, né? Então essa cena é famosa. O cara, né, estava numa banheira e teve uma grande ideia, né? Tomando banho numa banheira, né? Então tem lugares inusitados que você tem grandes ideias, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse daqui eu já usei um lápis de cor, tá? Então eu usei o tratamento todo com nanquim, tá? A blusa, aqui lápis de cor, pintei aqui, ó, meio aquarelado aqui, usei um lápis de cor aquarela, né, ó, tá? Então, só para reforçar, então foi em homenagem ao Roberto Bolanhos, né, o autor do criador do Chaplin, né, do Chaplin, do, do Chaves, Chaplin, né, aí a confusão. Mas enfim, e o Chapolin Colorado, né? Então, todo conhecido de todo mundo também. Isso aqui também foi para exposição, foi para a Espanha, foi de 2016, né? Então, essa exposição, quem viu esse trabalho foi a, a esposa, a ex-esposa né, do Roberto Bolanhos, que é a mãe do Kiko, né? Tá? Então é isso. Bom, essa aula foi mais explanativa, como eu disse, né? Mostrando algumas técnicas de como trabalhar. Perceba que aqui também eu coloquei o elemento chave, né, do Chapolin Colorado, né? Chave do Chapolin Colorado. E aqui o outro elemento dele dentro do baú, o Chaves dentro do baú e o brinquedo dele, tá? Que é característico também, tá? E aqui eu coloquei o Roberto Bolanos apresentando os personagens, tal. Então faz esse tipo de leitura, né? Ou esse, tá? Isso é importante também. Teve um trabalho que eu comentei onde colocar assinatura, né? Colocar do lado, nunca no meio aqui, né? Porque o leitor vai fazer esse tipo de leitura, né? Ó, assim, e vem o autor, tá? Então cuidado onde colocarem o nome, né? Sempre perceba que a maioria dos quadros, né, das obras, é sempre da esquerda para a direita, tá? Nesse sentido. Então você faz uma leitura assim e vem para o nome, tá? Bom, acho que é isso por hoje. Espero que tenha dado algumas ideias para vocês, principalmente tudo que eu peguei aqui, ó, de foto, tá? De fotos, tá legal? De fotos, tá? Então, de fotos, tá legal? Bem mais característico, por exemplo, olha o detalhe do óculos dele, né? Então já dá para identificar o ano que esse cara existiu, né? 1800 e pouco, não foi em 1900, até 1900 e pouco ele viveu, mas não foi em 2000, né? Nem em dois, né?
1900 e tanto, né? 1900 e pouco, né? Tá? Então acho que é isso. Bom, né, vamos deixar o nosso esboço aqui, tá? Para identificar um pouco isso, tá? Então, recapitulando, usei lápis comum, né? Lápis de grafite, tá? HB, usei caneta Bic, usei nanquim, lápis de cor, tá? Nanquim aguado, trabalhado ó, o nanquim aguado para dar o efeito da pena, tá? Que mais? Acho que é isso. Nanquim, bico de pena, pincel, não mostrei nenhum com pincel aqui, vai ficar para uma próxima explanação sobre a técnica de arte final, tá? Como trabalhar a parte final do desenho, do lápis até a parte finalizada. Valeu aí, brigadão pela atenção. Sou o Gal Ferreira, professor de desenho pela Secretaria de Cultura de Taboão da Serra, Escola Municipal de Bailado. E acompanhe pelo YouTube e tal, né, o site da Secretaria de Cultura, onde tem todas as oficinas de desenho, teatro, dança, e faço outras também, além do desenho. É isso daí. E indiquem também. E tem o meu canal também em particular, que tem mais, tá mais adiantado do que que eu publico lá primeiro e depois vai para a Secretaria de Cultura. Então, sintam-se à vontade e publiquem o resultado do exercício sempre no nosso grupo lá no WhatsApp. Valeu!